E essa troca de foco o tempo inteiro, essas distrações que vão muitas vezes nos deixando inclusive ansiosos, nos deixando tristes ou nos deixando até animados com alguma coisa que está acontecendo, acabam tirando o foco da nossa vida real. Bom, vamos lá, galera. Hoje eu tô aqui para falar com vocês de um assunto muito importante, que é com relação ao foco. Um dos assuntos aí hoje que é mais subestimado, na minha opinião. Eu vejo que a gente já avançou bastante nesse sentido, falando sobre o assunto, né? A gente tem bons livros, tem bons artigos, boa literatura de maneira geral. Já temos algumas pessoas falando sobre isso, né? Falando sobre a dopamina, falando sobre outras coisas, mas se perde muito com relação ao foco. Então, citando até uma frase do Hormozi, que ele diz que um tolo focado pode atingir, né, pode conseguir, tem capacidade de fazer mais coisas do que um gênio distraído. Por quê? Porque hoje acho que uma das maiores moedas de troca que a gente tem é o foco, tá? E um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a distração. Diria muitas vezes até que mais do que drogas, do que a própria alimentação e outras coisas, porque esse é um vício que nós não prestamos atenção. Eu tenho acompanhado esse processo, porque eu sou um pouco mais velho do que talvez muitos de vocês que estejam assistindo aqui, provavelmente nem todos, mas você ali que nasceu no comecinho da década de 90, década de 80 e até antes, né, que possa estar assistindo esse vídeo, sabe o quanto era difícil a gente ter acesso a certas facilidades na vida, principalmente as que se referem à tecnologia. Então eu sou da fase do celular Nokia tijolão, não tive o V3, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar esse tipo de celular, mas acompanhei o V3, acompanhei depois a evolução do BlackBerry, tive na época dos radinhos, né, dos Nextels, quem aqui já não conhece o Nextel, né, então bate um rádio, então eu vi esse processo mudando, né, então eu lembro de acompanhar ali, se eu não me engano, em 2005, 2006, o primeiro celular com cor. Então, muita coisa mudou com relação a isso. No próprio exército, por exemplo, eu vi, né, a mudança ali que os soldados, que os militares tiveram, de uma maneira geral, com o uso do celular, né, dentro dos quartéis. Depois eu pude trabalhar numa rede social, trabalhei na Meta, em que na época chamava Facebook, éramos responsáveis por Facebook, WhatsApp, Instagram e algumas outras empresas como óculos e tudo mais que eu nem sei se existem. Mas então eu estive dentro desse contexto. Viajei para São Francisco, defendi projetos dentro da Meta, em Melon Park, né, que é o que a gente chama lá no Vale do Silício. E hoje também eu vejo já um pouco mais avançado isso, né? Então, anos depois de já estar acompanhando isso hoje no empreendedorismo. E uma coisa que eu vejo é que muita gente carece desse foco por diversos motivos, tá? Hoje, principalmente por conta das redes sociais. Então a gente está acostumando o nosso corpo, a nossa mente a consumir conteúdos curtos. E isso tem reflexos muito grandes. Uma coisa que eu parei para pensar uma vez, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa informação, é que, por exemplo, antes dos filmes, antes da televisão, do jeito que ela é, antes do celular, nós tínhamos visibilidade, nós tínhamos acesso a muito menos cores do que nós temos hoje. É muita carga para nossa mente assumir. Qual que é a problemática geral da perda de foco? A perda de foco, ela te faz se tornar uma pessoa distraída. Então você não consegue executar nenhuma tarefa que exija muito esforço. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Antigamente, a gente fazia muitas construções, né? A gente construía muita coisa. Construía muita coisa em que sentido? Sei lá, tinha um carrinho de rolemã, você montava o seu carrinho, né? A gente, sei lá, como homem, assim, a gente queria desenvolver algumas bombas, a gente fazia muito trabalho manual. Hoje você vê grandes trabalhos manuais, como por exemplo a própria marcenaria e outras coisas perdendo espaço, né? Pouca gente tem essa capacidade de concentração para executar coisas minuciosas. E isso muito por conta da falta de atenção. Então nunca foi tão fácil se distrair, nunca foi tão fácil perder o foco na vida de vocês. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre prioridades, eu começo falando justamente sobre isso. É muito fácil você se dispersar. Por isso que você tem que ter muito claro os seus objetivos, você tem que definir muito bem as suas prioridades. Porque às vezes você está
se você deixa a Deus dará, se você não planeja a sua semana, se você não sabe as suas prioridades, se você não sabe para onde você está arrumando, você vai perdendo a noção de onde colocar as suas intenções, o teu foco, o teu trabalho no dia a dia. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem alguma coisa da Virgínia, tem alguma coisa do Neymar, tem alguma coisa do Felca, né? Tem alguma coisa do governo, quanto a política não toma de tempo nosso. E essa troca de foco o tempo inteiro, essas distrações que vão muitas vezes nos deixando inclusive ansiosos, nos deixando tristes, ou nos deixando até animados com alguma coisa que está acontecendo, acabam tirando o foco da nossa vida real. Então hoje eu tenho para mim, e estou embasado em vários dados científicos, em várias pessoas importantes, que o foco é um dos principais problemas. Inclusive o próprio Andrew Huberman, que é um neurocientista de Stanford, fala muito sobre esse assunto. Como a gente se perdeu sobre isso. Eu vou trazer um pouco mais até sobre o Huberman mais para frente. Mas hoje você começa a fazer um trabalho, você começa a fazer uma planilha, você começa a montar um projeto e começa a ficar recebendo milhares de notificações. Toda hora você para mexer no celular. Então, a distração virou um vício, né? Socialmente aceito. Todo mundo tá ok com relação a isso, né? Hoje em dia, você vai um casal vai num restaurante, ambos estão ok de um ficar mexendo no celular e o outro também. De ficarem respondendo coisas, de ficarem fazendo... E vocês perdem um pouco daquela conexão, do tempo de qualidade, uma série de coisas. Então, isso destrói carreiras e destrói relacionamentos. Porque se você não consegue focar em um projeto importante, como é que você vai fazer aquela entrega mais minuciosa dentro do trabalho? Então, eu uso sempre como referência, né, o livro Trabalho Focado. Tem ele aqui, mas eu acho que eu vou deixar só a fotinho dele aqui, que eu acho que é legal. Eu gosto muito desse livro porque ele mostra ali toda uma base científica e uma série de exemplos dessa falta de foco. Todos deveriam ler esse livro, para terem noção de onde nós estamos rumando, né? Do que está acontecendo, do problema real. Mas você não precisa ler livros para começar a mudar. Você não precisa se encher de conteúdo para conseguir tomar boas decisões. Você não precisa assistir mais um vídeo. Eu estou aqui te trazendo já métodos práticos. Você vai precisar aplicá-los durante um tempo. Por quê? Um pouquinho do barulho aí. O foco é como se fosse um músculo, ele é completamente treinável. Então, da mesma forma que você perde ele, estando em diversas distrações, se distraindo o tempo inteiro, você consegue ganhar ele aos poucos. É sempre mais fácil perder do que conseguir. Mas assim como na academia você vai e treina a musculatura, você pode aos poucos ir desenvolvendo o seu foco. De que forma que você vai fazer isso? Vou falar um pouquinho depois. Mas eu quero trazer para vocês aqui exatamente sobre isso, né? Quanto mais você pratica atenção profunda, mais conexões neurais se fortalecem nessa direção. Então, o próprio Huberman explica que o nosso foco ele envolve o sistema dopaminérgico. E o que isso quer dizer? Que cada vez que você sustenta a atenção em algo difícil, em um projeto difícil, em que você coloca a sua atenção plena em alguma atividade, você está treinando o seu cérebro a valorizar cada vez mais esse tipo de atividade ao invés de recompensas rápidas. Então valorizar o esforço ao invés de migalhas. E existe uma pesquisa de uma Sophia Leroy que mostram que ao trocar de tarefas, uma parte da sua atenção continua presa na anterior, tá? Então isso significa como se fosse o teu Windows com várias abas abertas, mas você não consegue funcionar com várias abas abertas. Nós não somos multitarefas. Existem estudos que mostram, inclusive, que o próprio uso do celular durante a direção, que mostram como você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você consegue trocar rapidamente de atenção, mas você não consegue focar de fato em alguma coisa. Isso pode te levar a diversos problemas, como bater o carro, outras coisas. Cada troca de aba, cada notificação que você recebe, cada vez que você gira ali, né, o Instagram, vendo conteúdos, essa rede social ela vai roubar fragmentos da sua energia mental. E aí você nunca está 100% no que importa. Além disso, todas essas tomadas de decisão, de tomar a decisão de ir para a notificação, de tomar a decisão para conseguir voltar para a atividade, tudo isso vai cansando o teu sistema de tomada de decisões. E é por isso que você fica tão exausto no final do dia. E aí você precisa fazer uma diferenciação entre um modo focado e um modo difuso, né? O modo difuso ele é um pouco mais criativo, mas você não pode permanecer nessa onda, né, de superficialidade. Você precisa do modo focado para você realmente colocar tarefas em prática, para você fazer coisas
que valem a pena, para você memorizar, para você criar soluções. Então, se você quer estudar para um concurso, se você quer estudar para um certificado, se você quiser estudar para uma prova, não adianta toda vez você ficar trocando de atenção, porque você não vai absorver nada do conteúdo. Se você quer estudar inglês, por exemplo, tem estudos de Stanford, por exemplo, que mostram que alguém multitarefa, se você permanecer multitarefa por muito tempo, né, constantemente, você diminui o teu QI temporariamente em até 10 pontos. E é o equivalente a você passar uma noite inteira sem dormir. Então olha quão prejudicial isso pode ser para a tua vida, né? Então se você chegou até aqui, eu vou começar agora com as partes mais práticas. Então é o que realmente importa. Então não percam aqui agora, tá? Não percam o foco. Primeira coisa que eu falo, sempre os sprints, que são os blocos de tempo de trabalho focado. Então, os blocos de tempo de trabalho focados, que inclusive é algo que eu ensino na minha metodologia, na Rotina 10X, que é o meu programa para você se organizar melhor, para você evitar distrações, para você melhorar o teu foco, para você executar coisas que você não executa, parar de procrastinar e tudo mais. Dá uma olhada na descrição aqui. Lá eu ensino, por exemplo, que você vai planejar a sua semana no domingo. Então todo domingo eu posto lá no meu Instagram, né, que a semana começa no domingo. Então você precisa planejar a sua semana. Então você vai lá, faz o exercício das 168 horas, descobre ali onde você está gastando o seu tempo. Aí você vai usar o Google Agenda, ou você pode usar um planner, ou você pode usar um papel para definir, né, como vai ser a sua semana a partir das suas prioridades. Quer entender mais de prioridades? Dá uma olhada num vídeo aqui que eu tenho no meu canal ou entra na minha comunidade, que eu tenho uma aula de 2 horas sobre definição de prioridades. Então definiu lá, quando você for fazer o teu trabalho na agenda, você vai separar blocos de tempo de trabalho focados. O que é isso, né? Que são os sprints. Você vai separar blocos de tempo que vão de 15 a 45 minutos, em que você vai ficar 100% focado numa tarefa. Ah, mas o que quer dizer isso? Tá? Como é que eu vou fazer isso efetivamente? Então vamos dizer que você tem um projeto, um TCC, você está escrevendo um livro, você precisa estudar qualquer coisa que exija teu foco e concentração. Você vai definir um período de tempo de 15 minutos a 45. Qual que é a minha sugestão? Se o seu foco está muito prejudicado, comece sempre pequeno, nem que seja um bloco de tempo de 5 minutos. Então você separa ali, vamos dizer que você esteja começando com 15 minutos de trabalho focado, e você vai definir que aqui naquele momento você vai realizar aquela tarefa com afinco. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, antes de você chegar nesses 15 minutos, você vai arrumar, organizar e limpar a sua mesa. Então você vai deixar ela de uma maneira que você não tenha distrações na tua mesa. Você vai organizar ali teu espaço de trabalho de forma que fique mais fácil para você. Depois, você vai escrever e tentar dividir a sua tarefa, o seu objetivo, em partes. Então, por exemplo, eu preciso montar uma planilha. Tá bom, o que eu preciso fazer primeiro? Preciso primeiro preencher as tabelas. Depois, preciso fazer algumas contas ali. Depois, eu preciso colocar imagens. Não sei, eu tô falando aqui. Aí tu vai colocar todas essas atividades, lista elas já. E você vai colocar o teu celular ou o que te perturba em outro cômodo, de forma que você tenha total foco na atividade que você está realizando. E aí você vai lá e segue a sequência de ações que você determinou. Por que essa sequência de ações? Aquilo que a gente fala, você não come um elefante inteiro, você divide ele em pedaços. Então você vai lá, coloca, né, todas essas tarefas e vai executando elas dentro do tempo determinado. Então vamos dizer que você colocou 15 minutos para começar. Você conseguiu, você está muito focado e tem tempo, né? E você tem um tempo programado que você possa continuar, continue. Mas agora, se 15 minutos você começa a sentir que você está dispersando, dá uma pausa, vai tomar uma água, talvez mexa um pouco no celular, faça alguma outra coisa e depois que você tenha planejado outro tempo de trabalho focado até que você termine essa tarefa. Você vai ver que 2 horas de atividades não focadas podem ser realizadas em 30 minutos, em 20 minutos de trabalho focado. Pode ser isso que está fazendo a total diferença na sua vida entre chegar mais tarde do trabalho, entre trabalhar 12 a 14 horas por dia, do que de repente ter uma vida mais tranquila, do que de repente ter o teu tempo para tua família, ter o teu tempo para treinar. Então talvez o tempo que esteja faltando no teu dia esteja na distração que você não está prestando atenção, que você não está cuidando. Então esses momentos de distração que vão colecionando ali pequenos minutos durante o dia
podem se tornar horas ao final do dia e estão tirando a possibilidade de você fazer alguma coisa nova, de você se desenvolver, de você correr atrás de outras atividades. Então preste atenção, por isso que o exercício das 168 horas é tão importante, porque você vai ali, e eu pretendo fazer um vídeo depois sobre isso, mas se vocês quiserem conhecer mais, entra no Rotina 10X aqui, que é a minha metodologia, mas ele vai te mostrar onde você está alocando o seu tempo. E quando você olha e quando você enxerga onde você está alocando o seu tempo, você começa a perceber e você começa a ter onde atacar, ter onde mudar essa perspectiva. Falei já da eliminação das distrações, né? Tirar o celular, tirar outros recursos ali que possam te deixar ansiosos, que possam deixar você distraído de maneira geral de onde você vai realizar a tarefa mais importante. Eu, no vídeo de prioridades aqui, falo sobre a matriz de Eisenhower, por exemplo, falo sobre outras coisas, entrem lá nesse vídeo, é muito importante. E eu deixo até claro o Cal Newport, né, que foi quem escreveu o livro Trabalho Focado, que a profundidade vence a superficialidade. E poucos estão dispostos a viver na profundidade. Nesse livro, ele explica várias técnicas ali que você pode separar, como, por exemplo, você separar a sua manhã para trabalhos mais focados. Eu sou um cara que não funciona assim, eu não consigo separar a manhã para os trabalhos focados. A minha tarde flui melhor, mas aí basta você se conhecer. Como eu disse, você pode usar os blocos de tempo de trabalho focado durante o seu dia, para que você possa ter atividades resolvidas. Eu, por exemplo, gosto de ter um bloco de trabalho focado para focar em tarefas que eu não concluí. Sabe aquelas tarefas que você vai anotando na agenda lá e fica aquele monte de coisa? Eu falo, pô, vou pegar 30 minutos para resolver o máximo dessas tarefas possíveis. Isso é muito bom também. Essa é uma ótima maneira de você começar a desenvolver a disciplina também. Porque se você começa a ter o trabalho focado, você começa a ficar mais atento para as suas atividades, vai te sobrar mais tempo e você vai conseguir trabalhar em outras frentes. Você vai conseguir ir atrás de ter uma carcaça legal, né, de ter um físico legal, que às vezes as coisas não estão tão boas. Você consegue ir atrás de aprender um inglês ou um espanhol, que pode estar, né, te diminuindo na carreira, te dificultando a evolução na carreira. Então eu gostaria muito que vocês pensassem muito sobre isso, sobre a questão do foco. Utilizem as técnicas do trabalho focado. Me contem aqui se vocês sofrem com esses problemas de distração. Pensa, por exemplo, naquele momento em que você chega em casa depois do trabalho cansado, sente que só apagou incêndio. Muitas vezes você sente que o teu potencial está sendo desperdiçado. Então, se você tem esse problema, se você sente que poderia estar fazendo muito mais, como eu disse, entra no Rotina 10X, que é a minha metodologia. Conheça ali as ferramentas que possam ser utilizadas. É um pouco disso tudo que eu falei, com mais profundidade, né, com exercícios práticos. Eu sou um cara que estou lutando constantemente sobre isso, contra isso, né? Não é um problema seu que está aí do outro lado da tela, é um problema de todos nós, um problema que nós estamos vivendo com as redes sociais. Então todos nós precisamos estar atentos a esse tipo de atividade, né? Eu gostaria que, né, pensando dentro dessa perspectiva que eu sempre ensino, né, ter um objetivo, montar suas prioridades, alinhar a agenda, fazer o exercício das 168 horas, realizar o trabalho focado, que vocês pensem aí, né, pensando naquele livro A Única Coisa, não sei se vocês já leram, mas vale a pena, qual é a única coisa que eu preciso fazer para o meu dia valer a pena? E usem os blocos de trabalho focado para fazerem isso, que vai mudar a vida de vocês, tá? Eu como empresário, uma vez que você se torna empresário, você precisa começar a pensar assim, cara, como eu saio de atividades que não fazem sentido para focar naquilo que vai mexer o ponteiro, que vai aumentar meu faturamento, que vai melhorar na minha margem de lucro, que vai melhorar minha taxa de conversão. Como é que eu consigo focar naquilo que importa? E eu quero que vocês pensem nisso. Como é que eu consigo focar naquilo que importa para a minha vida? Como é que eu consigo desenvolver as habilidades certas para me desenvolver? E a tua energia, o teu foco é o que vai ditar para onde você vai. Então, como disse o Hormozzi, né? Um gênio distraído vai sempre perder para um idiota focado. Pensem nisso.